Essa garota acaba descobrindo uma porta secreta que leva a um mundo inalcançável, e após sem querer deixar essa porta aberta para um mal indescritível, ela tem que achar uma forma de ir até esse mundo e reparar o seu erro. Fala galera, hoje no Resumindo Animes nós vamos acompanhar Suzume, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos com a pequena Suzume Yato, de 4 anos, andando sob um estranho céu em busca de sua mãe num lugar que parecia abandonado, até que ela encontra uma figura feminina que pensa ser a mulher. Nessa hora, a jovem Suzume desperta em sua cama 12 anos depois, na cidade de Kyushu, onde vivia com a sua tia Tamaki Ayato, após a sua mãe ter sido finalizada em um desastre natural quando ela ainda era criança. Depois de se despedir de Tamaki, que era bastante super protetora, Suzume monta em sua bicicleta e vai para a escola, só que no caminho ela acaba esbarrando com Souta Munakata, por quem logo fica apaixonada. O cara questiona ela se existia alguma ruína por ali, e Suzume indica um bairro que tinha sido abandonado e ficava nas montanhas. Em seguida, a moça segue o seu caminho para a escola. Contudo, ela não consegue tirar Souta da cabeça, e resolve ir até as ruínas atrás dele. Chegando lá, Suzume não o encontra, mas acha uma estranha porta, a qual, ao abrir, revela um mundo completamente diferente, parecido com aquele com o qual ela tinha sonhado. A menina então tenta atravessar a porta, no entanto não consegue chegar até o estranho mundo, parecendo que era rejeitada por ele. É aí que ela vê uma estranha estátua de um animal, e a retira do seu lugar. E instantes depois, o objeto se transforma em um gato chamado Daijin, que foge correndo dali. Assustada com a situação, Suzume também resolve que era hora de ir embora, se apressando em sair das ruínas. Mais tarde, a garota está na escola conversando com as amigas, quando vê uma estranha fumaça saindo das montanhas. Só que aparentemente ela era a única que via aquilo, e sem demora um aviso de terremoto começa a soar no telefone de todos os alunos. Então Suzume resolve voltar até as ruínas para checar o que estava acontecendo, percebendo que uma estranha fumaça que se assemelhava a uma minhoca gigante estava saindo justamente da porta que ela tinha deixado aberta. Lá ela também vê Souta tentando fechar a tal porta com muita dificuldade, e a aparição dela acaba distraindo o cara, que é jogado para longe. Nesse instante, a fumaça vermelha fica ainda mais poderosa, começando a cair sobre a cidade, enquanto Souta acaba se ferindo no braço ao salvar Suzume de um escombro que caía. Aí o rapaz manda que a garota saia dali, só que ela se recusa e tenta fechar a porta junto com ele. Assim os dois conseguem fechá-la, e Souta começa a entoar uma prece para os deuses, que faz com que a chave que ele carregava pendurada no pescoço comece a brilhar. Então podemos ouvir algumas vozes ao fundo. Desse jeito, Souta consegue selar a porta, fazendo a fumaça se tornar uma leve chuva. A seguir, Suzume convence o cara a ir até a sua casa tratar o ferimento, e lá é onde descobrimos que a fumaça avermelhada era chamada de verme, e que esse ser causava terremotos por todo o Japão. Porém, ele fica contido no Eterno, o lugar além da porta que Suzume havia visto, e por mais que ele tivesse sido contido dessa vez, o ser iria retornar caso não coloquem a pedra-chave no lugar. Nessa hora, um Daijin faminto surge na janela da casa, e Suzume lhe dá um pouco de comida. Após ele comer, Suzume oferece um lar ao bichano, e a aparência de acabado do felino melhora instantaneamente, e ele responde com palavras, deixando ela e Souta em choque. Em seguida, Daijin faz com que o garoto se funda com a cadeira de criança com apenas 3 pernas, na qual o cara estava sentado, e foge dali. Instintivamente, Souta vai atrás dele para que o bichano desfizesse o feitiço, e Suzume vai atrás dos dois, se livrando de Tamaki, que tinha chegado mais cedo em casa porque queria saber se a sobrinha estava bem, por causa do terremoto. E aí, o gato foge até uma balsa, atraindo os dois jovens para lá, e depois pula para um outro barco, fazendo Souta e Suzume terem que ir até o destino final da embarcação, que era outra cidade. Então, a jovem liga para sua tia, contando que iria ficar na casa de uma amiga, e vemos como Tamaki era super protetora, ao se desesperar por achar que a sobrinha tinha fugido com o namorado. À noite, a garota está conversando com a cadeira de 3 pernas que era Souta, descobrindo assim que ela tinha retirado a pedra-chave do seu lugar, e que o gato da Daijin era esse artefato. Ela também descobre que Souta era um closer, o responsável por fechar as portas por onde o verme tentava escapar, e que estavam espalhadas pelo Japão. Aí, ao cair no sono, Suzume sonha mais uma vez com ela ainda pequena procurando pela mãe, quando encontra uma porta que levava ao Eterno. Na manhã seguinte, a dupla chega até a cidade de Ehime, e Souta dorme tão profundamente que faz Suzume começar a achar que tudo não tinha passado de um sonho. Contudo, logo ele desperta, e os dois começam a rastrear o gato, que tinha virado uma celebridade nas redes sociais, por conta da sua fofura. Em contrapartida, Souta também havia se tornado famoso, por conta do fato de todos estranharem uma cadeira que se mexia sozinha. Por isso, mesmo com o cara mandando Suzume voltar para casa, os dois concluem que era melhor que ela ficasse, e o ajudasse na missão, antes que ele fosse pego por alguém. Assim, os dois topam com Chika, ao ajudá-la a recolher as suas laranjas que tinham caído de uma caixa, quando percebem que outra porta tinha se aberto ali perto, e o verme estava tentando sair. Então, a dupla conta com uma carona de Chika, que mesmo não vendo a criatura, se propôs a levá-los até uma escola abandonada, onde estava o portal. Lá, Souta percebe que não daria conta de fechar a passagem por causa de seu novo corpo, e essa responsabilidade fica para Suzume, que aprende
aprende a ouvir as vozes das pessoas que viveram ali, conseguindo assim fechar mais uma porta. É então que Daijin surge, avisando que o novo portal logo se abriria, e deixa os dois jovens pensando que o gato estava abrindo as portas de propósito. Mais tarde, Suzume vai passar a noite na casa de Chika, de quem fica muito amiga, apesar de não revelar nada sobre Souta ou sobre o verme, e de lá ela liga para Tamaki, que novamente fica bastante enraivecida com a sobrinha. Depois, Suzume conta para Chika um pouco sobre a tia, dizendo que sentia como se tivesse roubado os melhores anos da vida da mulher, por isso ela não era casada e nem tinha namorado. No outro dia, a garota fica impaciente por conta de Souta estar novamente dormindo profundamente, e Chika diz que se ela precisa acordar alguém, podia fazer isso com um beijo. No entanto, antes que a estratégia seja necessária, Souta desperta, e a dupla vai embora com algumas roupas que Chika havia dado de presente para Suzume. Dessa forma, eles seguem o rastro de Daijin, que agora estava indo para Kobe, e acabam na beira da estrada durante uma chuva. Lá, Souta questiona a garota o porquê daquela cadeira de criança ter apenas 3 pernas, mas Suzume diz que não se lembra, pois era muito pequena. É aí que eles são abordados por Rumi, que estava passando de carro com seus filhos. Ela fica com pena de Suzume e oferece carona a ela, levando a moça até o seu destino. Só que ao chegar lá, Rumi, que era dona de um bar, recebe uma mensagem dizendo que a creche das crianças não iria funcionar naquele dia. Por isso, ela decide colocar Suzume para tomar conta dos filhos. E essa mulher deu uma carona para uma estranha e ainda colocou a garota para tomar conta dos filhos. Bem corajosa, né? De volta ao filme, é então que Suzume acaba dando uma de babá. E após as crianças dormirem, ela ainda ajuda Rumi no bar. No local, ela acaba avistando Daijin e vai atrás dele, seguida de perto por Souta. E o trio acaba em um parque abandonado, onde mais um portal tinha se aberto. Enquanto Suzume corre para fechá-lo, Souta vai atrás do gato para que ele reverta sua maldição. Aí, ao encurralar Daijin, o rapaz cadeira tenta fazê-lo voltar para sua posição de pedra-chave, mas o gato se recusa, ao mesmo tempo que Suzume chega até o portal, que estava em uma roda gigante. E ao olhar novamente para dentro do Eterno, a garota fica enfeitiçada e quase despenca lá de cima. Por sorte, Souta percebeu aquilo a tempo, deixando Daijin fugir para poder salvá-la, e juntos, os dois fecham o terceiro portal. Simultaneamente, Tamaki consegue rastrear a localização da sobrinha e pensa em ir atrás dela para trazê-la de volta para casa. Ao mesmo tempo, Souta conta a Suzume que o Eterno era para onde as almas dos mortos vão, e por isso os vivos não podiam chegar até lá. Mais tarde, a garota retorna até Rumi, onde come um pouco e se diverte, antes de ir se deitar. E nesse momento é quando descobrimos que a cadeira com a qual Souta tinha se fundido havia sido um presente da mãe de Suzume. E Souta revela que ser um closer era um trabalho de família, que passava de geração em geração. Contudo, como aquilo não colocava comida na mesa, ele fazia faculdade visando um dia se tornar um professor. Aí, assim que os dois pegam no sono, vemos Souta embarcando em um devaneio, onde ele se vê consumido pelo gelo, até que Suzume abre uma porta e o salva. Então, vemos que no mundo real ele estava apenas dormindo, e a garota o despertou com um beijo. Contudo, ela disfarça e finge que aquilo nunca aconteceu. Em seguida, Rumi leva a nova amiga até a estação de trem, e após elas se despedirem, a garota parte para Tóquio, que era para onde Daijin estava indo. Chegando lá, Suzume leva a cadeira solta até o apartamento do rapaz, que ficava na cidade, onde descobre que existiam duas chaves mestras, o pilar ocidental e o pilar leste, sendo Daijin o pilar ocidental. E os locais onde ficavam esses dois pilares mudavam de lugar de tempos em tempos, sendo que há 100 anos atrás eles haviam cedido, e o grande portal que ficava em Tóquio tinha se aberto, causando grande destruição. Nesse instante, Serizawa, um amigo de Souta que também tinha o desejo de se tornar um professor, surge procurando pelo cara, e Suzume finge ser uma prima dele, tentando despistá-lo o mais rápido possível. Só que é então que ela vê parte do verme surgir ao longe, e corre com a cadeira para lá. No caminho, eles encontram com Daijin, e Souta vai novamente atrás do bicho, mas de nada adianta. Subitamente, o portal que vinha debaixo da terra se rompe, pois o pilar leste não tinha suportado toda a pressão, e o verme começa a sair inteiro para o nosso mundo. Desesperados com aquilo, os dois jovens começam a escalar o ser, enquanto Souta tenta fazer de tudo para convencer Daijin a retornar para seu lugar. Só que o gato se recusa novamente, contando que Souta tinha se tornado a nova chave mestra, assim que se transformou em cadeira. Aí, ao perceber isso, o cara pede que Suzume o use para golpear o verme para selá-lo novamente, e depois ele começa a ser consumido pelo gelo. Contudo, a garota se recusa a fazer aquilo, procurando um jeito de reverter a situação, mas Daijin fala que não havia outro jeito. Então, percebendo que milhões de pessoas poderiam se ferir caso ela não fizesse aquilo, Suzume resolve atender ao pedido de Souta e consegue banir o verme daquele mundo. Assim, Suzume começa a cair lá do alto, e Daijin se transforma em um felino gigante para protegê-la da queda. Nessa hora, voltamos no tempo, para ver a mãe de Suzume construindo a cadeira de madeira com as próprias mãos, colocando 4 pernas nela e dando de presente de aniversário para a filha. Além disso, conseguimos ver que a pequena Suzume anotava tudo em um diário. De volta ao presente, a garota desperta em um túnel abaixo de Tóquio, onde encontra um portal para o Eterno, e vê Souta ao
longe. Ela então tenta de todas as formas atravessar para o outro mundo e resgatá-lo, mas não consegue. Sem demora, Daijin surge dizendo que agora os dois poderiam ficar juntos, mas ele é rejeitado pela garota, que estava bastante abalada por ter perdido o amado. Aí a aparência dele volta a ser de um gato de rua, magro e acabado, e o bichano vai embora cabisbaixo. Se vendo sem outra alternativa, a garota então sela o portal, prometendo que encontraria uma forma de ajudar Souta. Depois ela volta para a superfície e vai até um hospital, onde Hitsujiro Munaka, o avô de Souta, estava internado, tudo na esperança de que o cara ajudasse a salvar o neto. Contudo, o velho não se mostra muito disposto àquilo, dizendo que Suzume deveria se orgulhar de ter salvo milhões de pessoas, por isso era melhor que ela se esquecesse de tudo o que passou e seguisse em frente. Só que a moça se recusa a fazer aquilo, e Hitsujiro decide ajudá-la, contando que de alguma forma sabia que a garota já tinha visitado o Eterno antes, e que para voltar até lá, Suzume precisava passar pela mesma porta que passou antes. Assim, ela percebe que tinha que procurar o mesmo portal pelo qual tinha atravessado quando ainda era criança. Aí, quando Suzume se vai, vemos Daijin surgir na janela, e Hitsujiro o reconhecendo como um velho amigo, deixando tudo que acontecesse a seguir nas patas do gatuno. Então, Suzume retorna para a casa de Souta, toma um banho para lavar suas feridas e veste o seu uniforme escolar para ir até sua antiga cidade, que agora estava desabitada. No caminho, ela se encontra com Serizawa, e ao saber que a jovem ia até Souta, o cara se oferece para dar uma carona a Suzume, pois ele estava preocupado com o sumiço do amigo e queria encontrá-lo. A princípio, a garota se recusa a ir com ele, causando uma discussão que chama a atenção de quem passava pelo local, inclusive de Tamaki, que tinha ido até ali rastreando o celular da sobrinha. Ao vê-la com Serizawa, a mulher fica bastante furiosa, pensando que ele fosse o cara com quem Suzume havia fugido, e tenta arrastar a moça dali. Contudo, Suzume se recusa a ir e entra no carro de Serizawa, o que faz com que Tamaki entre no carro também, e juntos, o trio se prepara para ir até Miyako, a cidade natal de Suzume. E enquanto eles discutem, vemos Daijin entrar no carro, surpreendendo Tamaki e Serizawa com a sua habilidade de falar, mas Suzume desconversa, e eles pensam que tinha apenas imaginado ele falando. Assim, o trio começa a longa viagem de 7 horas até Miyako no conversível de Serizawa, e o cara fica o caminho todo ouvindo músicas e cantando. E enquanto Suzume e Daijin aproveitam para tirarem um cochilo, Tamaki conta para o cara sobre a sua irmã, Tsubame, que era uma mãe solteira que trabalhava como enfermeira para sustentar a filha. Só que um dia ela acabou falecendo durante um grande desastre, deixando a filha sozinha. Então temos um flashback de Suzume ainda criança, segurando a cadeira já com 3 pernas, e Tamaki a encontrando em meio à neve que caía, e ficando agradecida pela menina estar bem, dizendo que agora ela seria sua filha. Mais à frente na história, é a vez de Tamaki tirar um ronco, quando vemos um alerta de terremoto ser emitido, e Suzume percebendo que era apenas um tremor fraco, concluindo que Souta deveria estar contendo o verme. Pouco depois, uma chuva começa a cair, e Serizawa tenta fechar a capota do carro, mas não obtém sucesso por conta de ter comprado o carro usado e cheio de problemas. Por isso, eles resolvem fazer uma parada e esperar a chuva passar. Lá, Tamaki liga para Minoru Okabe, um cara do trabalho dela que era apaixonado pela mulher em segredo, e ele fica bastante preocupado ao saber que ela estava na companhia de Serizawa. A seguir, enquanto Suzume está no carro com Daijin, Tamaki surge, e as duas moças têm uma dura discussão, onde a mulher fala coisas horrorosas para a sobrinha, como o fato de ter desperdiçado a sua juventude cuidando dela. Nessa hora, a garota percebe que a tia não estava normal, e vemos que ela estava sendo controlada por Sadaijin, o Pilar Leste. Logo, ele liberta Tamaki de sua influência, e começa uma briga com Daijin, que não demora a ser resolvida, e os dois pilares acabam fazendo as pazes, e se unindo para ajudar Suzume. Já Tamaki fica tão chocada pelo que tinha deixado escapar sob a influência do bichano, que corre para dentro da parada na qual estavam, e desaba no colo de Serizawa. Quando a chuva passa, eles continuam a viagem, e o cara tenta pôr músicas agitadas para animar as duas mulheres, mas de nada adianta. É então que Serizawa comenta sobre os gatos, que estavam seguindo Suzume, e Sadaijin começa a falar, dando um tremendo susto no cara, que o faz perder o controle do carro e se acidentar. Por sorte, todos ficam bem, menos o carro, e Suzume decide continuar a pé, mesmo que ainda faltasse 20 km para seu destino. Nessa hora, Tamaki encontra uma bicicleta abandonada na beira da estrada, se despede de Serizawa dizendo que ele seria um grande professor um dia, e vai atrás da sobrinha. Ou essa bicicleta realmente estava abandonada, ou Tamaki acabou de cometer um furto, mas vamos deixar quieto, né? Vendo a cena, Serizawa começa a rir, dizendo que tinha inveja de Souta. Simultaneamente, Tamaki está carregando a sobrinha e os gatos na bicicleta, quando a tia fala sobre a garota estar seguindo alguém que ela ama. Isso deixa Suzume bem encabulada. Depois, as duas passam a limpo o que aconteceu na parada de beira de estrada e se resolvem, ficando de boa. Em seguida, elas enfim chegam até a antiga casa de Suzume, e a garota desenterra uma caixa contendo seu diário, na intenção de se lembrar do que tinha acontecido em sua infância. No entanto, a partir do dia 3 de março, só tinham páginas
páginas que a própria garota havia rabiscado de preto. Mesmo assim, ela continua folheando as páginas, se recordando do dia em que Tsubame faleceu, até que a garota encontra um desenho dela e de uma porta, percebendo que realmente aquilo tinha acontecido. Além disso, Susume percebe que a tal porta estava perto de um poste próximo dali e começa a procurá-la, a encontrando graças a Daijin. É então que Susume se dá conta de que o gato estava levando ela e Souta até os portais que estavam abertos, para que eles pudessem fechá-los, e não abrindo as portas como eles pensaram. Desse jeito, a moça agradece o gato, e Daijin recupera sua aparência sadia de antes. Aí, Susume, Daijin e Sadaijin atravessam a porta, deixando Tamaki para trás sem dar grandes explicações a ela, enfim chegando ao Eterno. Lá, a garota e os dois gatos começam a cair do céu, enquanto o verme tenta aproveitar a porta aberta para escapar. Contudo, Sadaijin se transforma em um enorme felino e parte para cima dele, a fim de atrasá-lo. Já Susume tem a queda novamente aparada por Daijin, e assim que chegam ao solo, os dois se veem em meio ao fogo e às ruínas, os quais têm que atravessar para chegar até Souta. Desse jeito, eles conseguem alcançar o rapaz cadeira, e Susume tenta fazê-lo despertar, mas não consegue de alguma forma. Ela e Daijin então começam a tentar movê-lo de seu lugar, começando a ficar encobertos por gelo. E aí, a moça começa a ter flashes de sua jornada com o rapaz, e resolve beijá-lo, fazendo com que o cara desperte e quebre o feitiço que o prendia à cadeira. Em uma cena comovente, Daijin volta a ser a chave mestra. Então, com a posse da chave nas mãos da garota, Souta começa a entoar a sua prece, e Susume percebe o que tinha que fazer, cravando Daijin no verme, ao mesmo tempo que Sadaijin se atirava contra o monstro. Assim, os dois pilares retornam aos seus respectivos lugares, banindo o verme mais uma vez. E enquanto tudo estava calmo, Susume vê ela própria ainda pequena vagando pelo Eterno, percebendo que a mulher que tinha visto ali não era sua mãe, e sim ela mesma no futuro. Então, a garota vai até o seu eu do passado e tenta confortá-la, entregando a ela a cadeira de 3 pernas que estava segurando, em seguida guiando a menina até a saída dali. Depois, ela própria vai embora com Souta, reencontrando Tamaki e Serizawa do lado de fora. Um tempo se passa, e vemos Souta e Susume se despedindo em uma estação de trem, pois o cara diz que ainda tinha que fechar as outras portas espalhadas pelo Japão. Em seguida, a garota e Tamaki fazem a viagem de volta a Tóquio com Serizawa, agora bem mais felizes do que antes. E de Tóquio, a sobrinha e a tia embarcam em uma viagem para rever os amigos que Susume havia feito em sua jornada. E encerramos o filme algum tempo depois, com Susume indo para a escola e encontrando com Souta no mesmo lugar do início do filme. Fala galera, vocês teriam salvo Souta ou deixado para lá? Me contem nos comentários. E se você fosse um Lorde Demônio e decidisse reencarnar como um Zé Ninguém, o que você faria? Quer saber o que esse cara vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.